A aula, então, hoje nós teremos aula de química, que é, no caso, química dos hidrocarbonetos. Então, a gente vai falar o quê? Do petróleo, então, aos seus derivados, tá? Do petróleo aos seus derivados. Então, a gente pode passar, Vitor, para mim, por favor? Então, olha só, o que que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Então, a gente vai falar sobre o conceito básico, então, da indústria do petróleo, tá? Então, o que que são esses hidrocarbonetos, né? Então, a gente vai conceituar esses hidrocarbonetos, a gente vai falar sobre eles, a gente vai falar na nomenclatura básica, então, desses hidrocarbonetos. Então, professor, a gente vai ver novamente tudo o que que é MET, ET, PROP, BUT, PENT. Sim, por que que isso é necessário? Porque se eu falar metano, se eu falar pentano, né? O que que isso, por que, professor, eu preciso entender a respeito disso? Isso é o básico, né, da química orgânica, né? Essa nomenclatura básica dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, então, na nossa vida, né? Então, do petróleo aos seus derivados, né? Então, o que que isso impacta no meio ambiente? A gente já viu várias vezes essas matérias nos jornais a respeito, então, do que é esses hidrocarbonetos, né, esse impacto que tem com relação à parte do meio ambiente, né? Então, o petróleo que derrama, por exemplo, no mar, né? O que que acontece, né? Que, por que que polui? Por que que ele não se mistura com a água? Qual é essa característica dos hidrocarbonetos de não se misturarem com a água? Porque, por exemplo, né? E o fato dele não misturar com a água, será que é benéfico para a natureza ou não, né? O que que é? Como é que se dá? Aí fica, gente, mas o que que é o petróleo, né? Porque quando a gente vai falar em Enem, a gente falar em química, 90% de chance de cair pelo menos uma questão relacionada a petróleo, tá? É relacionada à energia, né? Combustão. Então, a gente ainda, depois, nas próximas aulas de química, nós vamos falar também sobre combustão, tá? Então, isso está tudo, a gente já fez um cronograma, tudo direitinho, bonitinho. Nós vamos falar sobre mistura, sobre combustão, né? Então, no Enem, a gente vai falar normalmente cai alguma questão sobre petróleo. Tanto que eu fui vendo as questões do Enem dos anos passados, para trazer para vocês questões do Enem. E tinha Enem de 2009, 2015, 2019 com relação ao petróleo. Então, é uma coisa que provavelmente vai cair, né? Tem grandes chances, claro. A gente estuda, né? Olha as questões e a gente vê, isso cai um pouco mais, um pouco menos. Então, claro, quando a gente está em sala de aula, uma sala de aula normalmente, a gente foca mais no que provavelmente vai cair, né? Então, infelizmente, a gente não tem como dizer, né? Vai cair, certeza. Então, tem uma probabilidade que caia, tá? E também eu trouxe no final da aula, a gente vai falar sobre algumas questões, né? Questões do Enem sobre hidrocarbonetos. Então, sobre petróleo, sobre toda essa questão de meio ambiente, né? Porque, como a gente sabe, a química está dentro das ciências, né, da natureza. Então, cai muito biologia junto com química, física muito com química. Então, a gente já tem até um ramo da química chamada físico-química, né? Que engloba a união da física com a química. Tem uma disciplina também chamada bioquímica, que engloba o que é a biologia dentro da química. Então, a ciência da natureza, ela está altamente entrelaçada. Se puder, pode passar, por favor. Tá? Então, os conceitos básicos relacionados à indústria do petróleo e qual é a sua relação com a química. Então, a gente vai ver basicamente isso, qual é a relação. Pode passar, por favor. Aí. Pode passar aí, obrigado. Então, o petróleo, gente, como é que se dá esse petróleo, tá? Eu estou olhando os slides aqui no computador enquanto o Vitor passa. Então, como é que se dá esse petróleo? A gente pode ver através do esquema aí. Claro, tá bem pequenininho, mas eu vou descrever para vocês, tá? Não se preocupe. Como é que se dá? Então, há muitos milhões de anos atrás, né? Tanto o fitoplâncton como o zooplâncton, então, eles, após a sua morte, eles foram decantando, tá? No fundo do mar, tá? E os restos desses organismos ficaram entre as rochas. E no momento que eles ficaram entre essas rochas, o que que aconteceu? Eles foram decompostos, né? Foi se decompondo, né? E entre essas camadas de sedimento. Então, a gente pode ver no segundo quadradinho ali. No terceiro quadradinho, o que que a gente pode ver? Que a formação justamente desses componentes, né, desses fitoplânctons ou plânctons, que através de uma alta pressão e alta temperatura
vão formando quem? Os nossos queridos e amados hidrocarbonetos, tá? Esses hidrocarbonetos, a gente vai definir eles mais para frente na nossa aula, tá? Então, ali, né, nesse último quadradinho ali, a gente pode ver que o petróleo e o gás natural acumulam-se, só que eles vão ficar retidos, tá? Então, geralmente, né, claro, existe possibilidade de ter petróleo em terra, sim, mas a maior parte do petróleo que nós estamos utilizando está no fundo do mar, tá? Então, é justamente esses fitoplânctons e zooplânctons, né, que foram após a sua morte, eles foram decaindo, né, através de um processo de decantação, né, e foram formando camadas de sedimentos, né, e essas camadas de sedimentos, através do aumento de temperatura e de pressão, foram formando os hidrocarbonetos ao longo de milhares de anos. E hoje, né, a gente consegue extrair esse petróleo e o gás natural, né, através justamente dessas camadas, tá? Próximo slide, por favor, Vitor. Então, a gente pode ver, né, se a gente for olhar, né, essa figura aqui que vocês estão vendo, então a gente pode ver que tem uma parte que é o oceano, né, essa parte azulzinha aí, depois nós temos uma camada pós-sal, uma camada de sal e uma camada que a gente chama pré-sal. Então aí, o que é o pré-sal, gente? Aí se fala bastante em política, né, a respeito disso, né? Então é justamente esse pré-sal, um reservatório que o Brasil tem, né, principalmente o Brasil e outros países também têm, que é justamente o quê? Esse que a gente chama de ouro negro, né, que é o petróleo, que é extremamente rico, né, a respeito de que a gente pode derivar metano, pentano, a gente pode também ter a gasolina, o diesel, o querosene, né, que é um dos principais para combustíveis, né? Então, existe uma gama enorme de produtos químicos que nós podemos extrair através da extração do petróleo, tá? E através dessa extração do petróleo, a gente vai conseguir hoje ver um pouquinho a respeito de separação de misturas, que também vai ser abordado na próxima aula com a Prof. Isis, tá? Semana que vem, então, nós teremos aula com quem? Com a Prof. Isis, vai falar também sobre separação de misturas, que é um dos principais componentes que caem no Enem. Então, a gente está fazendo um link, né, cada vez mais unindo uma parte da química com a outra. Então, a gente está vendo agora química orgânica, só que a gente vai ver um pouquinho de geral também, a gente vai ver um pouquinho de bioquímica, uma coisa que é bem Enem, que é uma coisa bem interdisciplinar. Pode passar, por favor, Vitor. Então, a gente pode ver aqui nesse slide que a indústria do petróleo, ela se baseia, né, principalmente no que a gente chama de um processo de destilação. Tá, mas, professor Matheus, o que é um processo de destilação? Bom, a gente vê isso basicamente em bebidas, né? Uma bebida destilada. Eu estou tomando aqui essa vodka, que ela é bidestilada, né? No nosso dia a dia, a gente vê bastante em relação a isso. Só que a gente também pode ver isso na indústria do petróleo. Então, para a gente poder, por exemplo, ali, vocês podem ver que tem gás, alguns solventes, né? Combustível para veículos, gasolina, né? Querosene, que é utilizado para aviões, né? Óleo diesel, né? Que também é utilizado para ônibus, né? Lubrificantes para o asfalto, combustíveis para calefação. Então, existe uma gama enorme de produtos que o petróleo pode proporcionar para o ser humano de uma forma geral. Então, nós utilizamos justamente o quê? Um processo que a gente chama de destilação fracionada. O que é isso? Bom, nós vamos fazer o seguinte: nós temos uma fonte de calor ali, tá? Nós vamos aumentando a temperatura. Quem é mais leve, tá? Consegue sair mais facilmente. Então, o gás, que é uma coisa super leve, né? Então, por exemplo, nós temos o gás metano com um carbono só, ele sai muito mais facilmente. Então, em torno de 20 graus, né, nós já conseguimos que o gás saia. Aí nós vamos fazer o quê? Aumentando um pouco mais a temperatura. Aí já conseguimos tirar produtos químicos, como, por exemplo, o solvente. Então, a gente pode ver aí que há uma destilação fracionada com relação à quantidade de calor que nós estamos colocando naquele produto. Então, quanto mais calor, mais eu vou conseguindo tirar. Por exemplo, em 70 graus eu consigo tirar os solventes químicos.
Já em 140, eu consigo volatilizar esses componentes para poder separá-los, né? Já para combustíveis para veículos, como no caso gasolina, né? Querosene, os 190 graus, né? Então vai aumentando dependendo da quantidade de carbonos presentes. Por exemplo, se eu tenho metano, é um carbono, mas se eu tenho um octano, que é a base da gasolina, já são o quê? 8 carbonos. Octano, 8 carbonos. Então, eu vou precisar de mais calor para poder fazer um processo de extração, para poder volatilizar, né, esse componente. Então, basicamente, o petróleo, nós conseguimos fazer um, uma destilação fracionada, tá? Ou seja, nós aumentamos a temperatura para que cada componente se volatilize. A gente pode ou deixar na forma de gás, ou a gente pode esfriar ele, ele liquefaz, como por exemplo a gasolina. Eu aqueço, ele volatiliza e eu posso esfriar novamente para poder separá-lo, tá? Então isso a gente chama de destilação fracionada. Justamente nós podemos aumentar a temperatura e extraindo esses componentes, tá? E extraindo esses componentes de forma que baseados na sua estrutura química, nós conseguimos tirá-lo, né, desse emaranhado. Ali está cheio, tem gás, tem solvente, tem combustível, tem óleo diesel, tem querosene, só que cada um vai sair em uma determinada faixa de temperatura, tá bom? Então tá. Ó, eu vou acompanhar qualquer coisa, o chat, tá? Se vocês ficarem com dúvidas, não se acanhem, podem perguntar. Depois eu vou voltar aqui vou ir para o chat direitinho e aí a gente resolve as dúvidas, tá? Podem digitar as dúvidas que vocês têm a respeito, e daí eu separo uns 5 minutinhos lá para cada, sei lá, 10, 15 minutinhos para a gente falar a respeito das dúvidas, tá? Pode passar então, por favor. Próximo slide. Então, o que, que são esses hidrocarbonetos? O que, que são esses componentes que a gente extrai do petróleo? Tá? O que, que são? Então, são componentes que apresentam em sua cadeia principal apenas carbono e hidrogênio. Na cadeia principal, tá, gente? Então, se nós temos só carbono e hidrogênio na nossa cadeia principal, como a gente pode ver, lembra da estrutura dos pauzinhos, assim, né, que a gente chama de estrutura em linhas? Muito bem, aqui cada pontinho, né, cada pontinho dele é um carbono, e esse carbono, ele precisa de quantas ligações para se estabilizar? 4 ligações. Isso nós falamos nas últimas aulas que nós tivemos sobre química orgânica e química geral. 4 ligações para nós podermos falar a respeito do que o carbono se liga. Muito bem, tá? E aí, ele vai ligar com o carbono do lado com o carbono do outro, né? Se nós estivermos em cadeia e se ele não estiver nas pontas, né? Então, nós temos aquela estrutura assim. Aqui, ó, tá? Esse carbono aqui da ponta, ele está ligando com o carbono daqui e com o outro carbono dali, tá? Então, ele fez atualmente duas ligações, Ele, para se estabilizar, precisa de mais duas ligações. Então, nós colocamos quem? Os hidrogênios para estabilizar ele. O hidrogênio ele faz uma ligação. Então, se nós temos um carbono que ele está fazendo uma ligação com um carbono e o outro com outro carbono, então ele faltam duas ainda ligações para ele. Então, a gente vai colocar 2 hidrogênios ali para fechar o que nós chamamos de regra do octeto. A regra do octeto nós já vimos na última aula com a Prof. Isis, tá bom? Pode passar, por favor. Muito bem. Dito isso, pessoal, até agora a gente já falou um pouco sobre química, né? A estrutura, carbonos, ligações. Só que uma das coisas mais interessantes quando a gente fala de hidrocarbonetos são as suas propriedades, né? Suas características. A pessoa pode dizer, olha, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou magro, eu sou gordo, né? Eu tenho cabelo loiro, eu tenho cabelo preto, né? Tem características, né? Os hidrocarbonetos também têm características. Bom, quais são as principais características? Eles não são solúveis em água, tá? Quando eu falo em hidrocarbonetos, eu tenho que levar em consideração que eles não são solúveis em água. Ou seja, principalmente pela diferença de polaridade, tá? A água, ela é uma molécula polar, tá? Todo mundo fala água, água é o solvente universal, porque ela é uma molécula polar.
Já o hidrocarboneto é uma molécula apolar. O que isso quer dizer? Ela não se mistura com a água. Somente o semelhante vai dissolver semelhante. Eles são diferentes. Bom, vou lá eu fazer o meu macarrãozinho em casa, lindo, maravilhoso, tá? Eu vou lá, coloco óleo na água. Bom, primeiro que isso é um erro culinário, né? Que a gente não coloca óleo para fazer macarrão, mas tem gente que coloca. Vamos supor, tá, galera, que a gente coloca o óleo na água. Muito bem, tá? O que vai acontecer? O óleo, ele não vai misturar com a água. Não mistura. Tu pode tentar fazer. Ah, mas eu fiz maionese. Bom, mas aí é outra coisa, né? Vamos falar de culinária, mas vamos falar assim, só da água junto com óleo, tá? Mistura? Não, professor, não mistura. Tá, mas que coisa idiota, por que não mistura? Porque o óleo de cozinha, gente, ele é considerado um hidrocarboneto. Ele pode ser considerado um hidrocarboneto de alguma forma, tá? Porque ele tem bastante carbono e hidrogênio, tá? Então, o óleo de cozinha, claro, a gente fala que ele é um triacilglicerol, né, etc. Só que ele tem essa propriedade de hidrocarboneto, que é justamente fazer o quê? Ele é uma molécula apolar, tá? Ele é apolar. E pelo fato dele ser apolar, ele não dilui em água, que é uma molécula polar, tá? Outra característica, os alcanos. Bom, alcanos não apresentam cor, odor ou sabor, como, por exemplo, o metano, tá? Metano, o butano, pentano, tudo isso não apresentam cor, odor ou sabor, tá? Compostos que apresentam até 5 carbonos são gases de temperatura ambiente. Então, por exemplo, o gás de cozinha, tá? O gás de cozinha, como por exemplo o butano, tá? Tem quantos carbonos, ó? Met, et, prop, but, pent. But, 4 carbonos. Então o gás de cozinha, que é o butano, ele tem somente 4 carbonos. Ele é o butano, ou seja, ele tem 4 carbonos e não possui dupla ligação. Ou seja, o an, tá? Então, ele não possui odor. Tá, mas professor, o senhor está falando que ele não possui odor. E aí, se eu abro o meu gás de cozinha, lá tem aquele fedorão a gás. Parece que vai assim, ó, né? Pela casa inteira. Isso, gente, eles colocam um componente no gás de cozinha para a gente detectar cheiro. Se ele simplesmente existisse por somente existir, né? Como no caso do butano, a gente não sentiria cheiro. Então, eles colocam um componente químico para a gente ter esse cheiro ruim mesmo, para a gente saber, olha, o gás está ligado. Porque imagina, se eu tenho gás de cozinha, ligo lá o fogão e ele simplesmente, né, aí vou acender um cigarro, não fumo, mas vai acender um cigarro ou vai acender a própria boca do fogão, né, gente? E aí se foi tudo. Então, o que a gente faz? Coloca um componente que dá cheiro a esse butano, porque o butano naturalmente não tem odor, tá? Então, se tem de 5 a 17 carbonos, né, nessa cadeia de hidrocarbonetos, eles são líquidos, como, por exemplo, o octano, oct, 8, tá? 8 carbonos, ele é líquido. Quem é líquido com 8 carbonos é a gasolina, octano. Por isso que fala índice de octanagem, é a quantidade de octanos que tem presentes naquela gasolina, tá? E superior a 17 carbonos, então, a gente pode dizer que esses hidrocarbonetos eles são sólidos, tá? Como, por exemplo, alguma cera de abelha, né? Cera do ouvido. Isso ele também é um hidrocarboneto que é uma cera, ou seja, são cadeias bem grandes, tá bom? Pode passar. Então, alguns exemplos desses alcanos, né? Então, a gente pode ver o metano, que é o mais simples, né? Bem simplesinho dos hidrocarbonetos. Então, a gente pode ver essa aí, a gente está olhando a estrutura, né, do metano. O metano, ele tem um carbono apenas, tá bom? Então, ó, olha ali, pessoal. Novamente, quantas ligações o carbono precisa fazer para estabilizar? 4. Então, a gente pode ver através ali do metano que ele está fazendo justamente 4 ligações. Então, a gente pode ver, ó, ele faz 4 ligações com quem? Com hidrogênio, né? Então, o hidrogênio vai fazer uma ligação ali, outra e outra. Então, tem 4 hidrogênios fazendo 4 ligações com carbono e se estabilizando, tá bom? Segundo a regra do octeto, beleza? Então, olha, um outro exemplo, né, que a gente pode ter de alcanos é o etano. Quem é o etano? É um gás incolor e sem cheiro, né?
utilizado na indústria para a produção de etileno. Tá? Nós temos também o propano, que é um derivado do petróleo vendido como combustível, e nós temos o que nós já falamos, que é o butano. Quem é o butano? É um derivado do petróleo, que a gente vai ter o que? O gás de cozinha. Então, vocês podem ver, olha só como o butano é. Ele tem quatro carbonos na sua estrutura, tá? Então, é uma cadeia carbônica contendo 4 carbonos. Então, olha ali, a gente pode ver que um carbono faz uma ligação com outro carbono, tá? Olhem bem a estrutura do butano ali, tá, gente? Que eu vou mostrar, que eu tô mostrando aí para vocês. Então, ó, 4 carbonos. Então, ó, met, et, prop, but. Então, quando a gente vai falar de butano, já automaticamente na cabeça de vocês já vai ter que entender que é uma estrutura que tem 4 carbonos, tá? E no próximo quadradinho ali a gente pode ver o que? O hexano, tá? É utilizado como solvente e desengraxante na indústria. Então, o hexano é um solvente bem interessante, tá? Várias pessoas utilizam o hexano para principalmente extração de óleos. Então, o hexano, ele é um hidrocarboneto, tá? Então, a gente pode ver esse hidrocarboneto aí presente. A gente pode ver o quê? 6 carbonos, tá? 6 carbonos. Então, ó, met, 1, et, prop, 3, but, pent, ex. Ex são 6 carbonos na sua cadeia principal. Beleza? 6 carbonos na sua cadeia principal. Então, aí nós vamos ter esses 6 carbonos, e esses 6 carbonos fazem o que nós chamamos de cadeia carbônica. Beleza? Pode passar, por favor. Então, aqui, gente, eu fiz um resumo, né? Peguei, na verdade, esse resumo, que é uma forma muito simplificada da nomenclatura desses hidrocarbonetos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá, muito bem. Nós temos, então, o quê? Uma estrutura para a gente poder nomear esses hidrocarbonetos, tá? Então, como é que a gente vai nomear? Bom, eu coloquei, geralmente no Enem, vai até no máximo 10, tá? Dessa estrutura de hidrocarbonetos vai no máximo até 10 carbonos, tá? Então, aí para vocês, professor, a gente vai ter que decorar isso aí? Olha, como dizer sim, infelizmente, tá? Nós vamos ter que decorar esses nomezinhos chatinhos, tá? Mas aí a gente vai fazer algumas associações. Bom, primeiro, um carbono na estrutura, met, tá, gente? 2 carbonos na estrutura, et. Prop, com 3 carbonos. 4 carbonos, a gente vai lembrar de quem? Do butano, que é o nosso gás de cozinha. But. 5 carbonos é quando o Brasil foi pentacampeão. Lembra? Penta. O que é isso? 5 vezes campeão. Então, olha lá. 5 carbonos, pent. Tá? 6 carbonos, ex. 7 carbonos, hept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. 10 carbonos, dec. Então, agora, vocês que estão me vendo e me ouvindo, vão fazer o seguinte: eu vou falar, tá? Novamente esse prefixo da quantidade de carbonos ali. E vocês vão repetir em casa. Então vamos lá. Met. Fala em casa. Met. Et. Prop. But. Pent. Ex. Ept. Oct. Non e dec. Vamos de novo. Met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec. Tá? Então, esses são a primeira partezinha do nome do nosso hidrocarboneto. A segunda, o que nós chamamos de infixo, ou seja, aquilo que está no meinho, tá? Nós vamos ver se essa estrutura possui ligações duplas. Tá? Nós já vimos na última aula da professora Michele o que são ligações duplas. É quando o carbono ele vai fazer uma dupla ligação com o outro carbono. Então, ou uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Tá?
Se não tiver essa ligação dupla nem tripla, nós chamamos de an, tá? Então, ó, vamos construir, por exemplo, o que a gente viu no metano. Met, an, né, que não tem ligação dupla, ó. Então, ó, metano. Por que que eu sei que é um carbono só? Porque eu já estou falando que é met. Então, é obviamente que é um carbono. Se eu falar butano, but, professor, o que que é but? Met, et, prop, but, quatro. Muito bem, quatro carbonos. Muito bem. Então, met, et, prop, but. But, eu sei que tem quatro carbonos. Agora, será que tem dupla ligação? Se eu falar butan, quer dizer que não tem dupla ligação. Se eu falar buten, buteno, quer dizer que dentro dessa estrutura vai ter uma dupla ligação. Entenderam? Se eu falar buteno, quer dizer que existe dupla ligação. Se eu falar butan, não existe dupla ligação. E se eu falar butino, isso existe, professor? Existe. Quer dizer que eu tenho quatro carbonos, né? Met, et, prop e but. In é o que a gente denomina quando tem uma ligação tripla, tá? Quando nós temos uma ligação dupla, nós chamamos de ein. Se nós temos uma ligação tripla, nós chamamos de in. Então vamos lá. Butano quer dizer que tem quatro carbonos, ligação simples, tá? E sufixo O, porque cada final de hidrocarboneto nós temos o final O, tá? Metano. Professor, mas eu já vi a gente falar assim, etanol. Por que esse final OL? Bom, digo para vocês, queridos e queridas, final OL é quando nós temos um álcool. Nós estamos agora, atualmente, falando de quem? Hidrocarbonetos, tá? Quem são os hidrocarbonetos? São aquelas moléculas que possuem só carbono e hidrogênio na sua estrutura principal. Tá, muito bem. Agora, se eu tenho um outro componente, eu posso ter uma outra função orgânica. Ele pode ser o quê? Um álcool, ele pode ser uma cetona, ele pode ser um aldeído, tá? Então, tudo isso vai depender dessa estrutura química que vos estou apresentando, tá? As próximas aulas, a próxima aula que eu vou dar para vocês vai ser sobre funções orgânicas. Mas não se preocupem, a gente vai bem devagarinho, justamente como a gente está indo agora em hidrocarbonetos, tá bom? Então, ó, pensem que vocês vão ter que decorar algumas coisas, sim, mas eu quero que vocês entendam várias coisas, porque o Enem é uma prova interdisciplinar. Então, eu falar sobre pentano, butano, hexano, né? Isso faz parte da construção do conhecimento de vocês, tá bom? Vou tomar uma matinha aqui, né? Limpar um pouco a garganta, né? Ver se vocês têm perguntas no chat, qualquer coisa, é só entrar em contato comigo, tá? Muito que bem. Então, vamos lá. Próximo slide, por favor. Muito bem, agora passei para vocês, então, um exemplo, que é o butano, que é o que eu falei para vocês bastante, né? Que é o butano, que é o famoso gás de cozinha. O gás de cozinha, olha como a gente pode ver. Quantos carbonos tem aí? Nós temos quatro carbonos, então ele é o butano. Olha só, vamos contar. Um, dois, três, quatro carbonos. Por isso que o nome dele começa com but. Bom, já sei, professor. Se tiver cinco, é pente? Isso, pente, pronto. Ó, maravilhoso, né? A primeira parte eu já sei, que só diz respeito à quantidade de carbonos que tem naquela estrutura. Maravilhoso, né? Mel na chupeta. Bom, tem dupla ligação nessa estrutura? Professor, mas eu não sei mais o que é dupla, meu Deus. É quando um carbono liga novamente com outro carbono. Então, vocês podem ver aí, através da estrutura do butano, que não temos dupla ligação. Então, se não tem dupla ligação, a gente chama de an. Então, a butan. Bom, nós só temos carbono e hidrogênio. Então, a gente identifica que ele é o quê? É um hidrocarboneto. Então, no final de todos os hidrocarbonetos, nós colocamos o O. Então, vai ficar butano. Butano. Tá bom? Próximo slide, por favor.
A gente vai ver mais um exemplozinho, então. Ah, professor, e já complicou. Ixi, isso, gente, que eu estou mostrando para vocês, é o que nós chamamos de insaturação, ou seja, uma dupla ligação, tá? Não, Nath, não é difícil, vai dar tudo certo, tá? Isso aí a gente vai construindo e a gente vai ver direitinho como é que a gente vai vendo o que vocês vão analisando. Mas a gente vai ver também algumas das questões do Enem referentes a esse conteúdo. Então vai ficar bem mais simplificado, tá bom? Então, ó, esse, por exemplo, a gente pensa assim, ó, pente. É que nem a gente falou que o Brasil, Brasil é pentacampeão, pentacampeão de futebol, né? Então, eu fiquei pensando em futebol. Eu sou professor de química que superintendente de esportes, né? Pentacampeão mundial, né, de futebol masculino, tá? Então, vai ter o quê? Cinco carbonos. Vamos lá contar nessa estrutura. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5. Então a gente pode ver, olha que maravilha, que tem 5 carbonos a estrutura met, et, prop, but, pente. 5 carbonos, que nem o Brasil foi pentacampeão. Bom, muito que bem, tá? Então, gente, essa estrutura de linhas, tá? Vocês podem ver que existe essa estrutura de linhas, é a mesmíssima como essa estrutura do lado que vocês estão vendo, tá? Então, geralmente no Enem, tem essa estrutura de linhas que eu estou apresentando para vocês, tá? A segunda, essa mais eu acho que no caso é mais a direita, não sei se é mais a direita. Essa estrutura que tem o Czinho, sabe? Essa não é tão usual no Enem, tá? O que é mais usual? É justamente essa estrutura de linhas, tá, gente? Então, a gente pode ver que a estrutura de linhas. Então, olhem bem, o carbono está fazendo uma dupla ligação. Bom, se nós temos o carbono fazendo essa dupla ligação, nós já não podemos dizer que ele é an, tá? Nós não podemos dizer que ele é an. Nós dizemos que ele é em. Entenderam? Em. Se tivesse uma ligação tripla, nós dizemos in, pentino. Mas no caso, nós temos o quê? Uma ligação dupla. Então, nós chamamos de quê? Penteno. Entenderam? Penteno. Porque justamente tem um carbono com uma ligação dupla. Se tivesse uma ligação tripla, nós chamamos de pentino, tá? Então, ligação simples, ou seja, sem essas duplas ligações, nós chamamos de pentano. No caso dessa estrutura química, nós vamos chamar de penteno, porque nós temos uma ligação dupla. Se nós tivéssemos uma ligação tripla, ou seja, aquele carboninho tivesse ligado com outro carbono, né, 3 vezes, nós chamaríamos de pentino. Tá bom? Então, próximo slide, por favor. E também a gente falou de várias coisas boas em relação aos hidrocarbonetos, né? A gente falou de que eles a gente pode utilizar no gás de cozinha, né? A gente pode utilizar também para fazer vários componentes, né? Do petróleo, a gente pode usar na gasolina, né? Querosene, a gente pode ter uma infinidade de coisas. Só que também, quando a gente for falar de hidrocarbonetos, a gente também tem que falar de um aspecto negativo que também está relacionado com problemas ambientais. Então, a gente pode ver, né, a gente viu várias matérias, né, com relação à contaminação, né, desses hidrocarbonetos frente aos problemas ambientais. Então, existem várias coisas, né? A gente não pode somente pensar que esses hidrocarbonetos são coisas boas, né? Que também eles têm várias coisas boas, né? Uma infinidade de coisas boas, né? Nossa, quem não utiliza, né, de alguma forma o transporte? Claro, não agora, mesmo agora, né? Vou no mercado, por exemplo, hoje mesmo eu fiz as compras do mês, né? Então, o que que tu faz? Tu vai lá, pega o carro, pega um ônibus, né? Ou pega um Uber, né? Enfim, não tô ganhando, ou pega, sei lá, 99, enfim, não tô ganhando nada para esses aplicativos. Mas tu pega uma condução, tu vai o quê? Tu vai gastar automaticamente combustível que vai gerar depois no final, o que que vai? CO2,
gás carbônico, né? Que é um gás do efeito estufa. Aí tu fica pensando, meu Deus, eu estou contribuindo para o efeito estufa. Todos nós estamos, né? Até as vaquinhas, quando comem, elas... ah, é, o processo fermentativo delas vai gerar metano. Então, né, gente, o que posso fazer? Mas a gente pode contribuir menos, né, para o efeito estufa. A gente pode pegar transporte público, né, não agora, nesse período de pandemia, mas num normal, né, dar carona para o coleguinha, para ele não precisar pegar o transporte também, é um jeito de ser um pouco mais sustentável. E então, quando a gente for falar de petróleo, a gente também tem que relacionar com a parte química relacionada aos problemas ambientais, tá? Então, a gente pode ver aí, olha na imagem, olha o petróleo, né? O petróleo, ele é mais leve que a água, então a gente pode ver que ele fica na parte superior da água. Pode passar o slide, por favor. A gente pode ver aqui nesse próximo slide que existe outra foto. Olha só que esses hidrocarbonetos, né, esses componentes do petróleo, eles também estão relacionados com alguns problemas ambientais. Pode passar para o próximo slide. Bom, queridos e queridas, né, vamos falar, então, sobre as questões do Enem, né? Porque, bom, a gente viu todas essas características de petróleo, né? Essas características dos hidrocarbonetos, né? Então, eu acho interessante mostrar para vocês também relacionados às questões do Enem. Professor, chegar lá e na hora, né? Então, vou mostrar para vocês essas questões, né? Eu acho mais lógico, porque daí a gente consegue ver uma química mais aplicada, né? Bom, essa questão é do Enem 2012, eu vou ler para vocês, tá? Diversos estudos têm sido diversos estudos têm sido desenvolvidos para encontrar soluções que minimizem o impacto ambiental de eventuais vazamentos em poços de petróleo, que liberam hidrocarbonetos. Bom, cara, eu já sei o que é hidrocarboneto. Bom, já é uma coisa que eu estou dominando. Vamos lá, então, ó. Hidrocarbonetos potencialmente contaminantes. Alguns micro-organismos podem ser usados como agentes de biorremediação nesses casos. Gente, já começou biologia junto com química. Cara, é que o. Gente, Enem é interdisciplinar. Não tem solução. É isso aí que nós temos, tá? Então vamos lá. Os micro-organismos adequados a essa solução devem apresentar a capacidade de excretar hidrocarbonetos solúveis. Gente, mas eu acabei de falar para vocês que hidrocarbonetos não são solúveis. Então, né? Não são solúveis em água. Vai misturar óleo em água? Não vai dar. Elimina essa questão, essa alternativa. Estabilizar quimicamente os hidrocarbonetos. Tá, vamos ver se tem uma alternativa melhor. Utilizar hidrocarbonetos em seu metabolismo. Ó, de repente isso pode ser uma coisa boa. Vamos lá. Diminuir a degradação abiótica de hidrocarbonetos. Uma degradação abiótica? Mas a degradação é uma coisa que a gente quer. Porque se está causando mal pro meio ambiente, a gente quer que degrade aquele componente para ele sair, né? Então, essa questão aqui não gostei. Transferir hidrocarbonetos para níveis tróficos superiores. Tá, mas não tem nada a ver com a questão. Gente, o enunciado tem a ver com as questões, né? O enunciado não falou em nível trófico, não falou em nada a ver, não tem nenhuma relação. O que eu preciso fazer? Bom, eu não consigo misturar o óleo com a água. Ou seja, o hidrocarboneto, ele não consegue misturar com a água, né? Bom, então eu tenho que dar um jeito de fazer ele sumir. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar micro-organismos para ele vai se alimentar daquele hidrocarboneto, ele vai utilizar, como a gente pega um pedaço de pão e come, o micro-organismo, claro, ele não vai comer porque o micro-organismo não tem dente, são bichinhos bem pequenininhos, né? Isso vocês vão ver na aula de biologia. Eles vão pegar esses hidrocarbonetos e eles têm uma capacidade ótima, que eles vão degradar aquilo em, por exemplo, nós temos um hidrocarboneto super grande, tá? Petróleo, por exemplo, eu tenho um hidrocarboneto com 8 carbonos. Aquele micro-organismo vai pegar, degradar, quebrar isso. E quanto mais eu quebro, o que acontece? Quanto menos carbonos eu tiver, ele vai se tornar gás. E aí, gás, ele entra em outro sistema. Então, nesse caso, a alternativa correta seria utilizar hidrocarbonetos em seu metabolismo. Porque o que? Eu faço uma quebra dessa substância grande em uma substância um pouco menor.
Se essa substância é menor, ela vai o quê? Volatilizar. A gente pode ver, lembra, não esqueçam, é uma das propriedades dos hidrocarbonetos. Se nós tivermos hidrocarbonetos em torno de 1 a 5 carbonos, o que vai acontecer, galerinha? Ele vira gás e volatiliza. Se eu tenho um micro-organismo que vai fazer esse processo, ele vai o que? Desprender aquele componente que está poluindo e vai para o meio atmosférico. Não é a melhor coisa? Não, tá? Mas é uma das alternativas, é uma das coisas que a gente pode fazer para tentar remover aquele petróleo daquele meio aquoso. Beleza? Próxima questão, então, por favor. Questão, então, do Enem 2015. Aí vocês podem ver assim, ó, o quadro apresenta a composição do petróleo, tá? Então a gente pode ver ali a composição. Tem gás, tá? Que vai ficar entre 1 a 5 carbonos, tá? Quem são 1 a 5 carbonos? Met, et, prop, but, pent, tá? Então, 1 a 5 carbonos. Gás, nós temos gasolina, tá? Que vai ser entre 5 a 12 carbonos, tá? Querosene, aí já vai aumentando aquela cadeia. Lembra aquela cadeia que a gente viu lá no começo? Que 1 carbono é o metano, 5 carbonos é pentano, 10 carbonos é decano, então vai aumentando aquela cadeia. Quanto maior essa cadeia for, mais temperatura eu preciso para fazer o quê? Para volatilizar. Lembra que aquilo é exatamente o que a gente está falando a respeito de que a gente aumenta a temperatura para fazer um processo de destilação. Isso nós vimos lá no começo. Olha só essa questão do Enem. Então, olha só, o quadro apresenta a composição do petróleo. Tá? Tem gás, tem gasolina, tem querosene, tá? Tem, então, os lubrificantes, que são maiores que 16 carbonos, tá? Tem as parafinas, que são a maior quantidade de carbonos acima de 20, e nós temos, então, o asfalto, que são os componentes com carbono mais que 30 carbonos na sua estrutura. Então, são umas moléculas enormes, grandes, né? Aí, bom, a pergunta da questão do Enem 2015 é: para a separação dos constituintes com o objetivo de produzir a gasolina, o método a ser utilizado é o quê? Bom, aí nós temos algumas questões. Filtração, destilação, decantação, precipitação e centrifugação, tá? Então, gente, galerinha bonitinha, maravilhosa, vocês podem ver que nós falamos que baseados em cada temperatura, os hidrocarbonetos vão saindo, tá? Por exemplo, se eu tiver com um carbono, ele é mais levinho. Imagina, gente, um carbono não pesa nada, ele vai sair mais facilmente. Vai sair na forma de gás. Então, se tiver um pouquinho, ele é um pouquinho mais pesadinho, tá? Ele é um pouquinho mais pesadinho, ele tem uma quantidade maior de carbonos. Ele vai ser um pouco mais difícil para ele se desprender, tá? Esse processo de tu aquecer algo para ele desprender, nós vimos no começo da nossa aula, tá? Então nós chamamos de quê? Destilação. Então aí nesse caso a nossa alternativa seria a B, destilação, que é justamente um processo que nós vamos aumentando a temperatura. Então a gente pode ver ali, pessoal, que tem, né, no nosso quadro, nós temos fração, gás, gasolina, querosene, faixa do tamanho das moléculas, tá? E aí a gente pode ver a faixa do ponto de ebulição, tá? O que é o ponto de ebulição? É tudo que se transforma de líquido para vapor, tá? Então, quando a gente for falar de ponto de ebulição, é quando, por exemplo, a água, ela tem ponto de ebulição 100 graus. 100 graus ela começa, né, a ferver, né? Então, ponto de ebulição é justamente a transformação da água em vapor, tá? Ou qualquer substância em vapor. É o ponto de ebulição. Muito bem. Tá? Então, aqui a nossa alternativa, no caso, seria a alternativa B, destilação, porque a gente já viu isso no começo da aula. Nós precisamos aquecer esse petróleo para fazer uma destilação fracionada. É tu ir aquecendo, né? No momento que tu chega, por exemplo, a 20 graus,
nós conseguimos tirar os gases, tá? 30 graus, nós conseguimos começar a retirar a gasolina. 180 graus, já consigo extrair o querosene. Então, nós temos o que? Um processo de destilação, tá bom? Então, essa é uma questão do Enem, que é bem separação de misturas, gente, que é a próxima aula de química vai ser com a Prof. Isis, tá? Que a gente vai falar sobre destilação, decantação, filtração, precipitação. Essa questão do Enem é basicamente misturas, tá? Mas eu gosto de trazer essas questões para vocês, porque é justamente o seguinte, é uma união, né, entre a química orgânica com a química geral. Então a gente pode ver aí, ó, a gente está vendo hidrocarbonetos, só que a gente está vendo separação de hidrocarbonetos. A química, gente, olha, sinceramente, é uma das coisas mais maravilhosas que existem, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta, né, que já olha com a química com uma cara feia, né? Mas, gente, pensem, tudo que a gente usa hoje, né? Eu tô tomando aqui meu mate, né, meu chimarrão. Eu aqueci a água. Ah, mas se tu ferveu, tu fez com que o chimarrão ficasse sem gosto. Tá, mas, cara, isso é química. Tu altera o ponto de ebulição de alguns componentes de sabor. Cara, isso é muito legal, entendeu? Ah, mas tá utilizando água muito quente, porque a temperatura vai degradar alguns componentes. Então a temperatura vai influenciar em tudo. Vocês podem ver isso em física, temperatura, entalpia, né, entropia, tá? Então, vamos aos poucos. Vamos aos poucos e vamos com cuidado, tá bom? Obrigado, Giovana. Muito obrigado. Vamos lá. Ixi, aqui eu fecho. Tá, próxima questão, então. Questão do Enem ainda de 2015, mas 2015, assim, ó, foi o ano do petróleo, né? Vamos lá, questão 2015. Além de ser uma prática ilegal, tá? A adulteração de combustíveis é prejudicial ao meio ambiente, ao governo e especialmente ao consumidor final, né? Que eu acho mais importante dele. Então, ao meio ambiente e ao consumidor final. Em geral, essa adulteração é feita utilizando compostos com propriedades físicas semelhantes. Olha, cara, o enunciado. Às vezes a gente vai pulando o enunciado, vai indo e se vai embora. Cara, vamos aos pouquinhos, ó. Eu sei que tem tempo limitado, eu já fiz o Enem, tá? Eu sei como é que é. Choro também, porque parece que é pouco tempo e a gente às vezes tá às 11 assim, ó. Mas vai com calma, tá? Vamos ler a questão de novo. Além de ser uma prática ilegal, tá? A adulteração de combustíveis é prejudicial ao meio ambiente, ao governo, especialmente ao consumidor final. Em geral, essa adulteração é feita utilizando compostos com propriedades físicas compostos com propriedades físicas semelhantes às do combustível, mas de menor valor agregado. Tá? Entenderam? As pessoas misturam coisas parecidas. Apolar com apolar e polar com polar, tá? Coisas parecidas, só que com menor valor. Claro, imagina, aí eu pego, vou comprar gasolina, mas tem outras coisas misturadas. Vai estragar todo o meu motor. Só que, por exemplo, gasolina é um hidrocarboneto. Qual é uma das principais propriedades do hidrocarboneto? Eles são apolares. São que nem o óleo de cozinha, eles são apolares. Aí, olha a questão, a pergunta que ele traz. Considerando um combustível com 20% de adulterante, a mistura em que a adulteração seria identificada visualmente é. Ou seja, como é que tu pode identificar visualmente que tu alterou alguma coisa? Bom, etanol e água? Não sei, talvez. Vamos lá. Etanol e acetona? Tá, talvez. Gasolina e água? Cara, gasolina, ela é um hidrocarboneto e ela é polar. Então, se eu misturo ela com a água, eu não vou ver essa baita diferença. Olha só, considerando como tive 20% de adulterante, a mistura em que a adulteração seria identificada visualmente é com gasolina e água. Cara, eu misturo gasolina e água. Eu olho assim, a gasolina não vai misturar com a água. Não façam isso em casa, tá? Porque a gasolina ela tem um componente que é tóxico, tá? Não façam isso. Tanto que vocês forem abastecer, do lado diz assim, ó,
esse combustível possui um componente que é cancerígeno, blá, 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 tá? Porque tem um componente que melhora, né, o processo de combustão, que é cancerígeno, tá? Então, por favor, não façam isso em casa, tá? Querosene é um combustível também utilizado principalmente na indústria de aviões, tá? Querosene é um combustível que tem uma grande quantidade de uma cadeia carbônica muito grande, tá? Então, se ele tem uma cadeia carbônica muito grande, ele tem essa característica de ser mais potente. Então, ele é utilizado principalmente, é um combustível de avião, principalmente o querosene, tá? Então, aqui nesse caso, nós podemos ver, por exemplo, gasolina e benzeno. Benzeno é também um hidrocarboneto. Então, se eu misturo gasolina com benzeno, ele vai se misturar. Gasolina e querosene. Querosene também é um hidrocarboneto. Gasolina também. Se eu pegar esses dois hidrocarbonetos e juntar, eles vão se misturar. Então, qual é, né, a fraude que eu consigo identificar? Vai lá um que já não é muito bem intencionado, pega a gasolina e diz assim: ah, mas eu vou misturar aqui com água. Claro, né? Porque a água é muito mais barata que gasolina. E o que eu faço? Misturo ali. Cara, ele pode fazer, misturar com a mão, fazer qualquer tipo de coisa que não vai misturar. Então, o que que é ali que eu posso identificar é que, tá? O que que eu posso identificar ali? Que a gasolina e a água ela não se misturam, porque a água ela é polar, ao passo que a gasolina ela é apolar, tá bom? Quando o querosene também é um dos componentes que a gente consegue extrair do petróleo, então ele também é um hidrocarboneto. Se ele é um hidrocarboneto, ele tem essa característica maravilhinda de ser o quê? Apolar. Se ele é apolar, logo, o que que acontece? Ele não se mistura com a água, tá? Mas ele consegue se misturar com outras substâncias que também são apolares, tá? Giovana, o etanol também é um hidrocarboneto? O etanol, ele é um álcool, tá? Ele não é considerado um hidrocarboneto. Quando a gente fala em etanol, tudo que tiver final ol, metanol, etanol, propanol, metanol, tudo isso ele tem uma característica de ser um álcool, tá? O álcool ele é parcialmente solúvel em água. Por isso que quando a gente mistura o etanol com a água, a gente consegue obter uma substância que ela é uma mistura, tá? Então, o etanol, por exemplo, como é que eu faço o álcool 70, né? O álcool 70 que a gente está utilizando bastante agora, álcool gel, álcool 70, porque é geralmente uma mistura de álcool com água. Aí a gente consegue fazer essa mistura, tá? Então, o etanol, tudo que tiver final ol é o grupamento OH, que é uma hidroxila, tá? Aí já não é mais um hidrocarboneto, beleza? Então a gente pode ver, por exemplo, etanol e água mistura. Etanol e acetona, a acetona é do grupo cetona, ele também tem essa característica de misturar. Gasolina e água, bom, a gasolina é um hidrocarboneto. Então, como o hidrocarboneto ele é apolar, ele não mistura com a água. Gasolina e benzeno, benzeno, a gente vai ver depois nas próximas aulas, é um hidrocarboneto. Gasolina e querosene, ambos são hidrocarbonetos, então ambos são apolares e ambos vão se misturar. Então, se eu batizar uma gasolina com querosene, eu não vou conseguir diferenciar, porque as duas são apolares, elas têm essa característica de se misturar bem. Mas isso nós vamos ver mais, essa característica de misturas, nós vamos ver nas próximas aulas de Química, na próxima semana, na segunda-feira, tá? Com a Prof. Isis, que vai ser o tema, vamos ver aqui, qual é a aula da Prof. Isis na semana que vem. Vou abrir para vocês verem aqui. Bom, separação de misturas, um dos queridinhos do Enem. Então, tá? Vocês vão ver separação de misturas, que é basicamente o que é polar, apolar, o que mistura, o que não mistura, a destilação, tá? Então, tudo isso a gente vai ver. Não se preocupem. Pode passar, Vitor. Vamos ver a última questão que a gente vai ver hoje, tá? O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado, ou seja, se utiliza muito pouquinho, tá? Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros
é utilizada para gerar energia. Contudo, tá, esse Enem é de 2014. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, do Protocolo de Kyoto. O que ele fala? Bom, vamos lá, vamos por partes. Olha, o enunciado é bem grandinho, tá? Ele faz justamente o quê? Transformar lixo em energia, tá? Como é que ele faz isso, tá? Através de um processo, né, de degradação, tá, de uma matéria orgânica que tem presente no lixo. Mas aí, tá, professor, como é que eu vou saber isso? É muito específico, neném. Calma, vamos ler a questão, tá? Ó, o potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, do Protocolo de Kyoto. Tá? Essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o... Bom, alternativa A. Etanol, obtido a partir da decomposição da matéria orgânica por bactérias. Bom, gente, nas próximas aulas nós vamos ver que o etanol é um álcool que é utilizado, que é feito principalmente através de um processo fermentativo, tá? Então, já elimina. Gás natural, formado pela ação de fungos decompositores de matéria orgânica. Aí pensa, aonde que tu vai extrair o gás natural? Cara, é do petróleo. Então, o gás natural está vindo do petróleo. O gás natural, ele não está vindo de outros componentes. Então, essa aqui eu posso eliminar, tá? Não se preocupem, eu vou eliminar. Tá? Óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria orgânica pelas bactérias anaeróbias. Aí fica pensando, um óleo de xisto, gente, isso não tem nada a ver, a gente viu nada. O óleo de xisto é outra coisa. Pode eliminar. Alternativa D. Gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição da matéria orgânica. Gente, o gás metano, ele pode sim ser obtido pela atividade de bactérias anaeróbias. Lembra quando eu falei que algumas bactérias têm justamente essa capacidade de quebrar cadeias muito grandes e gerar gás? Cara, tá aí. Então, a gente pode ver que as bactérias elas têm essas capacidades de degradar alguma matéria para gerar o metano. E o metano, gente, lembra? Metano, um carbono apenas. Se tem um carbono, quer dizer que ele é bem levinho, então ele vai desprender. Então, nós formamos o gás metano, tá? Gás metano obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição de matéria orgânica. Letra D, tá bem a letra D, tô bem inclinado a achar que é ela. Vamos ler a letra E igual, tá? E. Gás liquefeito do petróleo, obtido pela decomposição de vegetais presentes nos restos de comida. Cara, mas vocês viram lá no começo da aula que o petróleo não vem de comida, vem do zooplâncton que há milhares de anos ficaram lá decompostos. Vocês podem ver, gente, então só pode ser o quê? Como disse o nosso colega aqui, Vitor, então é a letra D, gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição de matéria orgânica. Tá bom? Galerinha, tinha até mais uma questão, mas não vai dar tempo da gente ver hoje, tá? Não se preocupem. Na próxima aula vai ser a Prof. Isis que vai ministrar, então, a aula para vocês. Prof. Isis, ela vai falar sobre separação de misturas, um dos queridinhos do Enem, tá? Podem contar que toda aula nós vamos ver. A Isis aí já falou no chat com vocês, a Prof. Isis vai falar sobre separação de misturas na próxima aula. Então, toda aula que eu falar com vocês a respeito de qualquer um dos componentes, então, o que vai acontecer? A gente vai sempre tentar trazer questões do Enem para vocês pensarem a respeito das questões e irem se ambientando, tá bom? Então, um beijo para vocês, fiquem bem, tá? Se hidratem, tomem bastante água, se cuidem. Bom, novamente, saúde mental também conta, então
tentem desopilar um pouquinho das notícias, eu sei que está acontecendo bastante coisa aí, só que foquem no objetivo de vocês, dale que vai dar tudo certo, tá bom? Então tá, um beijo, professor Matheus, fiquem bem e até a próxima aula. Beijão.